É tentativas em vão, tentar tirar você do coração. É como querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Com essas palavras do nosso ídolo, do nosso rei, do nosso mito, Wesley Safadão, a gente começa o nosso vídeo de hoje para falar de inteligência artificial. E como que isso não muda diabos nenhum na nossa vida, apesar da gente ver toda essa polêmica, né? Porque a gente pode perceber que a gente vai continuar sendo homens, humanos, com problemas, com as mesmas buscas e que isso não muda nada a natureza humana. Ah, Diego, mas a AGI, mas a consciência, e a Skynet, a IA vai desenvolver consciência, Diego. A IA vai ter medo de morrer. Ela vai esconder informações de propósito, né? Ela vai fazer pior ainda. A inteligência artificial, ela vai substituir empregos. Meu Deus, meu emprego, Diego. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu trouxe a anotação. Eu sempre acho que fica um pouco mais truncado, mas acho que estou achando muito solto os últimos vídeos. E aí eu decidi trazer isso aqui hoje, que é mais um assunto em alta, é inteligência artificial, o que isso acontece, tem esse debate, né, que a gente diz, vai desenvolver consciência, vai ter medo de morrer, vai esconder informações, né? Como que isso vai afetar a nossa vida? Olha, vamos lá, vamos ver assim, a inteligência artificial, o que é essa inteligência artificial? Isso a gente vai tentar responder aqui hoje nesse vídeo. Qual a diferença e quais as semelhanças ao pensar humano desse negócio de inteligência artificial, tá? Esses dias eu estava... Que maluco, né? Tipo assim, claro, né, que vai afetar o nosso modo de viver de algum modo, né? Eu e a Yalana, a gente estava vendo um vídeo. Ah, vocês gostaram do cenário? Olha aqui, eu pintei esse final de semana aqui. Não ficou tão bem pintado. Os livros não estão aqui porque eu tive que tirar para poder pintar, né? Acho que ficou legal, né? Acho que está na minha paleta esse verde. Então, eu gostei. O cenário ficou um pouco mais vivo, né? E aí eu estava vendo um vídeo com a Yalana que era um sobre vídeos. Não sei se eu posso falar isso aqui, privacy, né, mais 18 ali. Essas plataformas aí, que vocês sabem, né? O OF lá. E o quanto que está sendo tomado, está tendo uma onda desses usuários, desses produtores de conteúdo que são inteligências artificiais. E aí eu pensei, falei, cara, qual será a dificuldade de fazer isso aqui, né? Porque antigamente... O que tinha que fazer? Tu tinha que abrir o Photoshop, sei lá, vou fazer uma montagem. Tu tem que ter um certo domínio da técnica da edição de fotos ali para tu conseguir fazer uma coisa dessas, né? Mas, aí eu sentei com a Yalana e falei, cara, vamos tentar fazer. Vamos ver o que acontece. Claro, eu não criei um perfil para isso, né? Mas eu falei, será que quanto tempo a gente demora para conseguir gerar imagens de uma pessoa que não existe com conteúdo adulto ali? Cara, a gente demorou 10 minutos. Claro, deu para gerar uma imagem, ok, não precisa continuar gerando, né? Já provei o meu ponto. Mas a gente demorou 10 minutos. Tempo de subir um servidor de uma inteligência artificial, porque as que estão tipo assim, as das empresas, enfim, essas que estão no mercado, elas não permitem, né? Tem poréns ali. Subir o servidor e emular um GPT da vida, um Gemini da vida ali. 10 minutos, cara. 10 minutos a gente conseguiu. E olha que bizarro, tem uma opção lá que falava, era face swap, troca de face. Cara, eu fiquei pensando, quanto que agora, de repente, nos colégios, talvez ano que vem, no próximo ano letivo, né? O quanto que vai ter de adolescente fazendo sacanagem com a cara das coleguinhas, porque dá pra fazer. Tipo, tu pode trocar. E aí tu vai ter uma horda de escândalos nas escolas por causa disso. Pra tu ver, né? Tanto a tecnologia ela vem pra bem, tanto dá pra fazer sacanagem, dá pra fazer meme, dá pra fazer, né? Caraca, maluquice, né? Mas vamos lá. Pessoal, então assim, olha, percebe como essa discussão ela é relevante, né? A gente precisa pensar nisso, né? A tecnologia ela nada mais, nada menos do que acelera o nosso modo de produção, de fazer alguma coisa, facilita, simplifica de um modo ou de outro para fazer alguma coisa. Mas não muda nada, no final das contas, na vida do ser humano. A gente vai chegar lá, tá?
Por quê? Porque o pensar, gente, ele não se resume só a raciocinar, a juntar, concatenar elucubrações, ali, argumentos, etc. Sempre nasce de problemas reais. Como é que quando a gente começa a pensar, né? Olha, tanto que se a gente for ver lá no Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o que é? Não tem problemas lá. É tudo muito estável, tu tem uma estabilidade social enorme, por isso que ninguém pensa de algum modo. Tu tira de algum modo a liberdade. Tanto que num discurso lá, o Selvagem, o John... Bom livro, né? Recomendo que vocês ouçam. Eu vi o audiobook dele, é bom. Ele diz, eu quero ter o direito de ter câncer, eu quero ter o direito de me apaixonar, eu quero ter o direito de contrair sífilis. Eu estou entendendo. Por quê? Porque esses problemas que nos fazem pensar, né, são esses... Quando nós e a realidade, a gente se entra num conflito, entra num desacordo, que nós precisamos articular as nossas ideias com a realidade para conseguir seguir adiante. Quando isso não acontece, a pessoa acaba na terapia, eventualmente, né? Mas olha, percebe? Os seres humanos, a partir disso, eles têm medos, desejos, responsabilidades, têm a ética, têm problemas existenciais de sentido, de finalidade, teleológicos, né? Qual é o fim disso aqui? Isso a IA não tem. Esse pensar, ele é, sobretudo, humano. Uma inteligência artificial não faz isso e ela jamais vai se fazer isso se tu não perguntar para ela. Isso aparece para nós, né? Meio que a gente se pergunta, essa capacidade de autoconsciência. Nós nos perguntamos isso, não é ninguém que nos pergunta assim, olha, o que tu acha? Para onde é que tu vai? Qual é o sentido da vida? Não, meio que algumas perguntas aparecem para nós, baseadas simplesmente na nossa vivência, na nossa existência. E por isso que a gente precisa, claro, a gente precisa dominar essas ferramentas, né? Percebe? Quem não domina o computador hoje não vai conseguir um emprego, provavelmente. A mesma coisa com a inteligência. Quem não sabe usar o Google, ferrou. Não consegue nem fazer um trabalho na faculdade, não consegue. Ah, mas a biblioteca... cara, desculpa, o Google acabou com a biblioteca, né? Acabou. Wikipédia. Acabou com as enciclopédias. Que bom, né? Só que, claro, demora um tempo para essas tecnologias entrarem, se imiscuírem no nosso cotidiano, etc. Né? Por isso que agora vai ter plágio, usando na faculdade e tal. Tá bom, mas em algum momento as instituições, tudo vai precisar se adaptar. Por isso que é um momento de muito hype, de fear of missing out, medo de perder a oportunidade, o FOMO. Por quê? Porque, de fato, é um quadro de possibilidade onde, na interligação, na articulação dessa nova tecnologia com a realidade, surgem muitas oportunidades de fazer dinheiro, inclusive de fazer sacanagem, né? É isso que acontece. A inteligência artificial ela é tipo o experimento do quarto chinês, né? Até peguei aqui que era do John Searle, que o quarto chinês o que é? É nada mais do que uma pessoa que está presa dentro, né, trancada dentro de um quarto, ela não sabe chinês e ela começa a receber fichas com ideogramas chineses. E lá dentro ele tem um manual que faz essa instruções que ajudam ele a entender o que significam aqueles ideogramas. E aí ele devolve uma comunicação para fora. Ele aprende a reorganizar, a reintroduzir, a produzir novos ideogramas para se comunicar com o pessoal que está fora daquele quarto, simulando perfeitamente uma pessoa que falaria chinês. Isso é o experimento do quarto chinês, né? Só que na prática, a pessoa não faz a menor ideia do que ela está escrevendo ou lendo. Ela está só seguindo o manual de instruções. Ele manipula símbolos, mas ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. É isso que uma inteligência artificial faz. Exatamente isso, né? E quando a gente pensa, quando a gente fala do pensar, o pensar ele pode se apresentar de 3 modos, tá? Acompanha comigo. 2 deles é uma escala, né? O primeiro, a inteligência artificial vai dar de relho na gente. O segundo, faz, talvez, vamos ver. E o terceiro não vai rolar. No pensar. O que é o primeiro? São formas clássicas de falar de raciocínio, né? A primeira é a dedução. O que é a dedução? É quando eu parto de regras gerais para chegar no particular. Por exemplo, eu falar assim, todo mamífero é de sangue quente, todo cachorro é um mamífero, portanto, todo cachorro é de sangue quente.
Isso é um exemplo, isso é uma dedução. Eu deduzo isso, né? É um silogismo. A IA, a inteligência artificial, ela consegue aplicar regras lógicas como essa para chegar numa conclusão correta. Isso ela vai mandar muito bem. Algoritmo, computação, está em torno disso. Legal? Sei lá, se a lei da gravidade diz que objetos com massas semelhantes, né, se atraem, objetos com massa, né, como todos se atraem, então uma bola de metal solta no ar vai cair no chão. Basta eu colocar premissas, dizer que essas premissas são verdadeiras e daí ela vai deduzir coisas dali. Isso a IA faz. Tá? Ok. Só que isso, ela nunca vai questionar essas premissas. Aqui a gente já começa a ver a diferença. Ela nunca vai dizer, será que isso é verdade? Ela não vai fazer isso, jamais. Tá? Mas daqui a pouco a gente fala disso. Segundo modo de pensar, de raciocinar, por indução, que é o contrário. Que é quando a gente parte do particular para o universal. Exemplo, eu observo centenas de casos, centenas de vezes no horizonte, que o Sol nasce no leste, portanto, eu posso dizer o Sol sempre nasce no leste. Eu faço isso de uma forma estatística, eu faço isso de um modo genérico. O Sol nascerá amanhã no leste. Isso é raciocínio por indução. A IA faz isso, ela faz uma análise estatística, mas jamais filosófica. Ela não vai conseguir lidar com cenários que estão mais profundos, estão mais na filosofia, no conhecimento. Filosofia a gente pode tomar como aquela ideia de conhecer as coisas pelas suas causas. Enfim. Outro exemplo, né? Analisando exames médicos. A análise médica é nada mais do que isso, ou seja, ela vai detectar padrões e um possível diagnóstico. O machine learning vai fazer isso, né? Múltiplos exemplos e vai generalizar. Isso é o DSM, o Dicionário de Saúde Mental. Isso são os diagnósticos. Eu parto de casos particulares para chegar numa coisa geral. Isso é raciocínio por indução. A inteligência artificial também faz isso. Depois, por abdução. O que é de por abdução? Sei lá, eu posso olhar para umas coisas estranhas no céu e supor que pode ter vida fora da Terra. Eu posso ser um detetive que vê pegadas úmidas ali no chão enquanto eu estou atrás de um suspeito e eu deduzo a possibilidade de ter chovido recentemente ou que alguém saiu da água ali há pouco tempo, porque tinha uma piscina lá na volta. Esse por abdução é como se a gente pode chamar de um chute inteligente, uma hipótese criativa. A IA, ela vai no máximo propor hipóteses probabilísticas. Meio que Sherlock Holmes, assim, né? Sherlock Holmes ele raciocina por abdução, né? Elementar, meu cara, esse raciocínio, esse chute inteligente, né? Parece que é quase como uma bola de cristal. Na terapia, né? Eu faço isso, eventualmente. Um chute inteligente, em que tu ouve a história de uma pessoa e por um chute inteligente tu consegue meio que saber pelo que ela passou. Muitos videntes vão usar isso, muitos tarólogos, muitos quiromantes, né, que leem a palma da mão. Algumas religiões que têm essa coisa enfim, de adivinhar. É por isso, não, é bem humano isso. É uma abdução, é um chute inteligente, é treino, tu faz isso. Na terapia a gente faz isso, né? Por isso que a terapia, por isso que no passado da psicologia, os grandes pais eles tinham muita comunicação com o ocultismo, a saber Freud, a saber Jung, que faziam parte de reuniões ocultistas em Viena naquela época, que era. Isso não é o caso aqui, tá? Mas a IA vai calcular somente a probabilidade, coisas plausíveis. Ele não vai ter a vivência, o problema existente, não vai conseguir se pensar, estar na pele do outro. Olha, se eu tivesse naquela situação, eu teria um problema existencial tal qual aquela pessoa, portanto, eu pensaria assim, assado. E aí, então, isso é raciocinar por abdução. Tá? Tem um filósofo, tem alguns vão falar disso, de que a inteligência humana ela está situada no corpo e na experiência concreta do mundo. Então, o pensamento humano ele vai envolver afeto, ele vai envolver intuição, história da vida, as ambiguidades. Não vai se reduzir somente a dados ou algoritmos. Isso seria tomar o ser humano como uma máquina.
não é assim. O behaviorismo, o comportamentalismo, cara, não é factível, né? Tu olhar para uma Capela Sistina e ver que aquele pensar saiu de um ser humano, não sai de uma máquina, né? Tu tem que ter alimentado uma máquina com uma Capela Sistina para fazer aquilo. A gente vê as imagens geradas por inteligência artificial são sem vida, elas têm algo de estranho. Ainda que sejam talvez mais perfeitas do que uma foto que tu tirou com o teu Nokia, sei lá o quê, C30, não sei, todo pixelado. Mas parece que ela tem vida, né? A arte aqui. Isso é um pouco mais complicado a gente conversar, né? Mas quando a gente pergunta para uma inteligência artificial, tu tem medo de morrer? Tá, pode fazer todo um texto baseado no existencialismo e tal, mas ela não vive o medo. A IA não vai fazer poesia. Uma poesia que fala com a vida humana. Nunca, jamais, não vai fazer. Por quê? Porque não tem vivência real. Tem só uma manipulação interna de probabilidades, né? E o que acaba sendo, então, a inteligência artificial? O que ela faz ali? Claro, ela não é capaz de escolher entre o bem e o mal. Por quê? Porque ela só vai tomar como verdade aquilo que a gente diz para ela que é verdade, em cima de uma tabela verdade. Algum desenvolvedor, algum programador foi lá e disse, isso é verdade, isso não é. Se eu disser, essa parede ela é azul, ela vai tomar essa parede como azul. Se eu pegar esse quadro aqui, esse quadro aqui, ou essa foto, e dizer isso aqui é um elefante, ele vai tomar como um elefante. E ponto. E assim vai ser, né? Só que assim, a gente não pode ter medo disso. É só uma tecnologia, né? Não vai alterar a nossa humanidade de forma definitiva. E claro, toda tecnologia quando surge, ela traz um certo tipo de preocupação assim. Sei lá, a roda, a prensa. Nossa, agora a gente não vai mais transcrever a mão. A escrita, né? A eletricidade, a pedra lascada, mano, né? Tipo assim, cara, veio o bronze, era do bronze. Não, acho que a gente tem que continuar lascando pedra. Não, pedra polida agora. Não, esse tal de ferro aí vai deixar as coisas durando para sempre. Caramba. Não, isso é um perigo, né? Daqui 2000 anos vão achar umas espadas nossas aí. Não, cara, isso é loucura, né? E, de algum modo, sim, transforma a civilização de algum modo, mas não muda a essência do que é o ser humano. O ser humano continua tendo desejos, frustrações, sofre de amor, se apaixona, tem ética, tem espiritualidade. Isso ser humano, isso é inteligência artificial não tem, é só o ser humano, entende? E claro, olha, a gente continua tendo o quê? Independente, olha para trás, diante de todas as tecnologias, o ser humano continua tendo que cumprir o seu dever bem. E isso é um problema desde sempre. Não tem tecnologia que facilita ou que a cumprir o seu dever. Assim, no ato de levantar a cadeira e cumprir o seu dever. Isso tem nada a ver com tecnologia. Não tem nada a ver. Esse ato espiritual mesmo, da vontade, de querer fazer, de crescer em virtude, a tecnologia não afeta em nada isso. Crescer em virtude é uma coisa que hoje, 1000 anos para trás e 1000 anos para frente, a gente vai ter que continuar crescendo em virtude. Querer ser melhor não muda nada. Substancialmente, aquilo que é mais valioso não é afetado nem um pouco por nenhuma tecnologia. Por quê? Porque é substancial, é perene. A tecnologia passa, essas coisas ficam. Percebe? Então, o ser humano continua tendo a sua luta pessoal e interna e a tecnologia não afeta em nada isso. Nada. A própria terapia, se eu for olhar para a terapia, assim, quando eu penso em tratar, eu faço exercício de imaginação. Eu vou tratar Napoleão, eu vou tratar... sei lá, São Tomás de Aquino, eu vou, isso não viria para terapia, né? Não precisaria. Mas Napoleão, eu vou tratar Marquês de Pombal, eu vou tratar o Trump, eu vou tratar o Putin. A tecnologia não muda nada. A forma, os dramas que talvez eles vão me apresentar, só em escala, né? Eu vou mandar uma mensagem por mídia, etc. e tal. Meu nome... Mas o drama em si, a vivência do drama, o desejo, o fim para o qual ele está se movendo, não muda nada com a IA. Então, aquilo que tem de mais substancial não é afetado pelas tecnologias que são colocadas aqui. E não tem por que a gente se escandalizar. Aí vai vir religioso dizer, não, porque a tecnologia é o fim dos tempos, é a abominação da desolação do não sei o que, apocalipse. Irmão, tem nada a ver, cara. Tecnologia não tem nada a ver com o apocalipse, tem nada a ver com o fim do mundo. Zero. Nada a ver. Mas vai gerar armas, guerras. Cara, não é tecnologia, cara. Tem 2000 anos que o Cristo fala que é os fins dos tempos já. Não é tecnologia que envolve isso. Tem nada a ver.
A inteligência artificial, portanto, não muda a essência humana, não muda as nossas lutas mais essenciais, substanciais. É uma revolução tecnológica. Quem não souber mexer com isso é que nem quem não aprendeu a mexer com o Google, quem não aprendeu a mexer num celular vai ficar para trás, vai se dar mal, tem que aprender. Mas os seres humanos continuam com problemas, conflitos, buscas, finalidades, desejos e anseios que a IA não tem, não tange, não toca, não resolve. É algo nosso, é algo muito humano. A IA vai continuar servindo apenas como uma ferramenta de raciocínio e correlação de dados. Apenas. Claro, tem ser humano que não usa suas capacidades e, sinceramente, vai ser substituído por uma IA, mas porque ele está operando aquém. Ele está atuando de modo préternatural, abaixo da sua própria natureza. Aí é bobo, né? Então as tecnologias elas só nos fazem ter que nos exigir um pouco mais para nós sermos cada vez mais humanos, menos bicho. Tá bom? Por hoje é só. Se tu gostou desse vídeo, compartilha ele. Sei lá, acho que ele é bem compartilhável, né? É inteligência artificial, é maneiro. Puxa, né? IA não vai mudar nada. É meio que red pill essa ideia que eu falei hoje, né? É isso mesmo. Então, compartilha esse vídeo, curte, comenta. Vai ser de grande ajuda. Se tu considerar fazer isso, vai me ajudar bastante. E o algoritmo vai privilegiar esse vídeo aqui no YouTube. Tá bom? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima.